Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para nossa série na busca do top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá ver o que vai rolar nesse nosso episódio de hoje. Vamos colocar aqui para jogar já. Antes daquela olhadinha aqui na classificação do Brasil, como anda. Diego de Berardino, ninguém para aqui o Diego, 2.707 agora de rating. Na sequência vem o Cricão ali com 2.590 e aí tem um cara de 2.565 aqui. Bom, e nós estamos nesse momento número 20 aqui no ranking com 2.429 de rating depois de uma bela escapada no último episódio. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí nesse episódio de hoje. Vou colocar para jogar já, desafio tá lançado. E vamos jogar aqui contra um cara de 2.489. Acredito que o maior rating que eu já enfrentei nas partidas de 10 minutos. O cara tem a conta desde 2022 e tá jogando aí uma abertura Larsen com o lance B3. Bom, eu joguei com E5, vamos jogar cavalo C6 agora. Essa abertura Larsen é uma abertura assim que não é assim tão usual, mas que a teoria desenvolveu bastante nos últimos anos, né? Alguns jogadores, como por exemplo Rapport, começaram a jogar bastante o B3. Jobava também, foi um dos caras que jogava muito B3 e acabou popularizando e foi criando uma teoria nova dessa variante. Por exemplo, aqui o lance mais jogado é Bispo D6, que parece bem bizarro esse lance, né? Colocar o Bispo aqui em D6. E aí o cara vai e desenvolve o cavalo para A3, mas isso é tudo teoria. E aí eu vou e jogo o cavalo A5. Parece que tá tudo errado, parece dois iniciantes jogando, mas tá certo, é assim que se joga essa posição. Qual o problema? Eu não conheço direito essa posição. Eu tô entrando aqui numa variante que eu sei meia dúzia de lances e logo a gente vai ter que caçar aqui os lances. Que na verdade em torneios eu costumo jogar com D5, não com E5 contra B3. Então vamos tentar entender como que é isso daqui, né? Bom, depois de bispo E2, ele liberou a casa B5, então claramente ele quer jogar um cavalo B5. Se eu jogar roque, por exemplo, o cavalo B5, ele vai pegar o par de bispos. Bom, se eu jogar C6, meu cavalo ele fica meio sem casas ali. C6 é o mais natural, mas parece que pode dar problema esse lance. Se bem que, como que vai dar problema? Eu não tô vendo de um jeito concreto, assim, como que vai dar problema. Então eu vou jogar o C6. Porque eu tô jogando dama E7 no próximo, e depois de dama E7 ele vai ter que tirar o cavalo dali. Por exemplo, dama E7, ameacei o cavalo. E aí meu cavalo tá lá no canto, tá horrível. Mas aí agora quando ele volta, acredito que eu posso jogar esse, para voltar o meu cavalo também. Eu jogo C5, cavalo C6. Talvez até seja assim a teoria dessa variante. É que eu não lembro exatamente como é. Vamos jogar aí roque. E assim, agora eu tenho que voltar esse cavalo para o jogo. E se tudo der certo, eu faço um bispo C7, D5. E aí minha posição tá legal. Mas aí ele fez E4. Muito provavelmente tudo que eu estou jogando aqui é a teoria. Porque ele está jogando muito rápido. E assim, todos os lances que ele fez são lances que fazem muito sentido na posição. Joguei agora um cavalo D4, porque se ele tomar, peão toma, abre a diagonal para o meu bispo. E eu estou tentando evitar a ideia de cavalo E3 e cavalo D5, porque ele veio cavalo E3 cavalo D5. E aí a questão, como que eu faço para esse bispo jogar, né? Porque ele está querendo jogar um cavalo D5 agora. Não sei exatamente como que esse cara aqui vai jogar esse bispo de C7. É um mistério. Mas eu vou jogar D6, tentar desenvolver o meu bispo de C8. E, bom, eu preciso de um plano nessa posição aqui. Eu tô jogando meio que pro rumo aqui essa posição, né? Vamos jogar um bispo E6 para desenvolver esse bispo. Porque eu deixo a possibilidade de, às vezes, tomar de bispo e manter o cavalo. Eu tenho um bispo A5, pode ser um lance em algumas posições.
Então, isso quer dizer que eu vou jogar para 6 e B5? Pode ser. Vou deixar esse bispo A5 aqui no radar. De repente eu posso usar essa ideia em algum momento. E o cara tá jogando bem passivo. Se eu tivesse uma forma de jogar mais ativa essa posição, de repente tentar jogar para F5, seja uma ideia. Ou até mesmo G6 com a ideia de cavalo H5 para cavalo F4. Mas eu vou levar um cavalo por D4 e bispo toma. Ainda faltando aquele plano mais ativo na posição. Porque a 6 e B5, o que eu consigo com isso? Exatamente, né? E precisamos de um plano. Precisamos de um plano mais claro na posição. Vou jogar torre B8 às vezes para B5. Ainda não está tão claro assim o meu plano. Mas eu posso buscar essas duas rupturas. B5 e F5. Só que eu não estou querendo jogar G6. Por mais que tá tudo fechado agora, cria umas debilidades. Eu vou esperar mais um pouco. Vou esperar ele definir alguma coisa para eu também definir do lado de cá. Posição interessante essa, assim, posição bem diferente de posições que eu tô acostumado a jogar. Posição toda fechada e um pouco estranha, né? Um bispo lá em B2, um bispo em C7, os bispos meio passivos assim na posição. Estrategicamente difícil a posição até, né? Bom, eu vou tomar de bispo. E provavelmente vou jogar um bispo A5 depois para piorar essa torre, para não ter nenhum problema na coluna E. E daí talvez eu manobre esse meu cavalo, buscando uma casa melhor para ele. Começar com esse lance, bispo A5. E depois de torre F1, talvez eu jogue com cavalo por F3, bispo toma e cavalo D7, com a ideia de F5. Pode ser uma ideia na posição, apesar de deixar ele ali par de bispos. E se eu jogar cavalo D7 direto? Porque bispo toma parece que é um erro posicional. E cavalo toma, tô tomando de peão, o bispo ainda tá muito mal. Talvez manter um pouco a atenção ainda. Ele tomou direto. Não sei se é uma boa decisão estratégica essa dele. E agora vamos tomar de C. Porque se eu tomar de C, vai jogar torre F1. E depois ele vai quebrar com F4. Tô preferindo tomar de E na posição. Vamos tomar de E. E agora jogar, por exemplo, um torre 8. Com a ideia de cavalo D7, cavalo E5 agora. Porque está muito bem controlado a casa E1. E agora eu faço um cavalo E5. Esse B4 o peão toma mesmo. Ou não. Peão toma, peão toma. Não sei. Peão toma, bispo toma. Aí ele toma em D4. Eu faço A5. Posição mega confusa, hein? Vamos lá, vou tomar. Tomar de bispo. E agora eu faço A5. Ficou super desequilibrada a posição. Mas tem um peão passado de A agora. Ele tem par de bispos e pode ficar com um centro forte. Mas aparentemente eu tô gostando das minhas peças do jeito que tá. Porque, por exemplo, se ele jogar um lance como bispo B2, eu acredito que eu tenho um dama F6 ameaçando um descoberto. E aí eu crio uma pressão ali. O bispo de cores opostos pode ser bom também. Ó, tanto que ele nem levou o bispo pra lá. Se eu jogar esse... acho que pode ser. Se bem que aí... ele vai jogar bispo E2. Se eu jogar um F5...
Vamos lá, vou jogar F5, com a ideia de F4. Porque se ele puxar o bispo para E2, eu jogo um F4, F3, e aí começo a abrir o rock dele. Lance arriscado esse que eu fiz, né? Costuma não ser bom esse tipo de lance. Jogar dama F6. A ideia é dama G6 para ter uns planos de F4. Eu tô aproveitando do fato que nunca pode jogar um lance como D4, que tá caindo o peão de C4. Agora eu jogo um dama G6. Ainda não é tão clara a ideia disso, porque F4 não é bem uma... é uma ameaça, né? Ameaça é F4. Quando o peão toma, cavalo por D3. Ele pode jogar um bispo F4 para impedir isso. E agora se eu jogar F4... Bispo toma, cavalo D3. Eu vou jogar esse lance. Porque bispo E4 eu jogo dama H6, aí tá caindo H3. A minha ideia era essa, né? E... tenho 4 minutos. Vou começar a jogar um pouquinho mais rápido. Tá na hora. Ele deixou eu passar essa ideia. E agora quando ele tomar de bispo... ele tá quase levando mate na posição, né? Porque... cheque... e cavalo G4, eu não tô dando mate. Ameaça aí dama H2. Não tô vendo defesa pra ele. Cavalo G4. Se tirar a torre, leva a dama H2, dama F2. Bispo G2 leva a dama H2 também. E aí ele toma mate. Ele deixou escapar um intermediário. Ele quis me dar um intermediário malandro com bispo E4, mas ele esqueceu que tinha o dama H6. E aí ficava as duas peças atacadas ali ao mesmo tempo. Deixa eu passar isso. Mas, nossa, posição confusa, né? Posição mega confusa que caiu na partida. Cheia de decisões estratégicas difíceis para os dois lados. Mas agora ele já não vai ter mais o que fazer. Né? Ele tá pensando aí, mas tomou mate. Ainda vai ficar brincando aí com dama a menos? Mas e aí, se cair mais uma peça, será que você abandona? Pô, o cara vai seguir jogando ali, como se nada tivesse acontecendo. Vamos tomar aqui também, cheque. Pô, eu não tô tão mal no tempo assim pro cara ficar jogando essa posição, né? Eu vou jogar aqui bispo C5. Que aí quando eu tomar, toma, já vamos dar mate. Pô, o cara não respeita de jeito nenhum, hein? Perdeu o respeito aqui. Vamos tomar em C4. Tomar em D5. E vai seguir jogando, gente. Vamos promover ali outra dama. Deixa eu ameaçar mate aqui. Vamos jogar um H5. Que eu ameaço dar uma H1 mate já. Acabo com essa brincadeira aí dele. Bom, ganhamos aí 2.438 de rating agora, subindo uns 9 pontos de rating. E vamos lá, vamos analisar essa partida. Uma partida bem confusa do começo ao fim, mas aí meu adversário acabou deixando escapar ali, deixou passar uma ideia. E ganhamos aí do cara de rate maior até agora, né? Porque eu não joguei com ninguém de 2.500 ainda. Então acho que esse foi o rate mais alto que eu enfrentei. 2.400 e era 90, não lembro exatamente qual que era o rating dele. Vamos lá começar a análise que o computador, o peixe aqui não me deu uma precisão muito alta, ele deu 75.5 para o meu adversário, 86.5 para mim. Vamos ver o que rolou. E, bom, enquanto isso, se de repente você está querendo evoluir no xadrez, eu quero aproveitar aqui para te fazer um convite para você
conhecer a Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Lá dentro da Chessflix, você tem tudo que você precisa para evoluir no jogo, começando ali desde as nossas trilhas de treinamento, que vai de todos os níveis, desde o iniciante até o jogador mais avançado, com todas as aulas sobre abertura, estratégia, tática, finais, para você ir seguindo e assim evoluindo no jogo, acompanhado de exercícios para você já colocar em prática, além de ter aulas ao vivo toda semana comigo e com outros grandes mestres. Para se tornar aluno da Chessflix com uma condição especial, basta entrar para a nossa lista de espera, o link está na descrição desse vídeo, você vai abrir essa página que você está vendo aqui. Nela você pode ver depoimentos de alunos, fazer um tour pela plataforma junto comigo e ainda entrar com essa condição mega especial de lista de espera, beleza? Bom, então bora lá, bora fazer a revisão agora. Cara, jogou B3, abertura Larsen. Jogamos aí tudo teórico, numa posição que parece que eu estou jogando feito iniciante, mas ela é toda teórica. Ah, mas aqui não é o melhor lance, C6. O melhor é bispo E7. Caramba, C6, C4 é o melhor do adversário. Pelo jeito eu dei uma viajada nos lances, mas essa abertura é muito esquisita, porque eu joguei os mais naturais aqui, C6, dama E7, mas eu já tô pior, ó, já tá uma clara vantagem para as brancas. Era melhor ter jogado B6, que é um lance no mínimo estranho, né? Joguei agora o C5, de novo era B6. Eu acho que se ele joga para fazer cavalo F3 e D4, eu posso ficar meio mal nessa posição. Olhando melhor agora, ele jogou D3 e aí deixou eu voltar o cavalo. E tá mais ou menos equilibrada até aqui a posição da 0-0 o computador, numa posição difícil de avaliar. Joguei aí cavalo D4, que não é uma boa. Ele deveria o quê? Ter trocado, porque agora se peão toma vai ter F4 já. A4, com a ideia de bispo A3. Bom, pelo jeito eu não estava entendendo nada dessa posição, né? Xadrez é dureza, né? Porque, cara, por mais que você estude, conheça o jogo, sempre vai cair umas posições que você não está acostumado, às vezes, que não é fácil tomar as decisões. E esse é o tipo de posição que é difícil para os dois, né? Você vê que eu joguei impreciso, aí ele jogou mais impreciso ainda. É que realmente a posição, estrategicamente, era difícil de tomar as decisões. Bom, aqui a gente jogou cavalo D5, eu tomei de bispo. Era melhor tomar em E2. Olha que lance bizarro esse, tomar o bispo mal do cara. Esse bispo tá muito passivo. É uma decisão bem difícil de tomar essa. E aí joguei bispo A5, ele tomou. E tá um pouquinho melhor o preto. Essa aqui dava para sentir já que eu tava ficando bem, porque tinha o controle dessa casa, o bispo tá mal, e eu tenho um cavalo. Como a posição é fechada, só tem essa coluna aberta, o cavalo ele vai acabar jogando mais do que os bispos. Pô, mas joguei a vantagem bem fora já. Bom, aí veio o B4, equilibrado, e F5 teve bom, ó. Era o lance, muito bem. Era o que eu teria jogado, diz o Stockfish. Joguei dama F6, dama G6 não é bom, era melhor G5. Caramba, difícil acertar os lances nessa posição, hein? Não acertava uma. Bom, e aí F4, finalmente acertamos um lance. A ideia é que se ele tomar de bispo, eu tenho o cavalo tomar D3. E aí a posição tá, de repente, tudo coordenado, tem as ameaças já em F2, as torres com as colunas abertas, tá tudo perfeito. Aí ele interrogou duas, que aí ele acabou tomando mate. Fez aquele lance, o momento do ator pago da série, né? Que o cara dá aquela entregada brabíssima. E foi essa, que o bispo E4 interroga duas e conseguimos dar mate. E depois ele ficou jogando mais uns lances aqui, mas a partida tá completamente perdida. Bom, vamos lá, vamos ver como ficou a classificação final aqui. Então, a tabela de classificação depois dessa vitória. Chegamos aí no ranking 19. Não andou tanto aqui. Agora tá tudo mais ou menos próximo aqui os ratings, então vai sendo aos pouquinhos, mas chegamos a 2.438 de rating. Bora lá, bora ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Deixa eu colocar aqui mais essa vitória. Mas agora o negócio vai afunilando ali, daqui a pouco a gente tá jogando só com caras acima de 2.400, então não vai ter moleza aí pela frente. Se você está gostando dessa série, deixa seu like aqui no vídeo, ele é bem importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui, beleza? Vamos então encerrando e até a próxima.